Olá, você está ouvindo o podcast Devocionais em Série Esperança na Aflição, seu devocional no livro de Ruth. A esperança de um tolo. Ruth, capítulo 2, versículos 18 a 23. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E a sogra viu o quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado, depois que ela comeu até ficar satisfeita. Então Noemi perguntou: "Onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade." E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou: "O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz." Então Noemi disse à sua nora: "Que ele seja abençoado pelo Senhor, que não deixou de ser bondoso nem para com os vivos, nem para com os mortos." E Noemi acrescentou: "Esse homem é o nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores." Então Ruth, a moabita, disse: "Ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele, até que eles terminem de fazer a colheita." Noemi respondeu: "É melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. No outro campo poderiam maltratar você." Assim, Ruth ficou na companhia das servas de Boaz para apanhar espigas até que a colheita da cevada e do trigo se acabou. E continuou morando com a sua sogra. Para aqueles que estão vivendo dias difíceis e sombrios, em que permeiam a tristeza e o desânimo, pode parecer que não há mais esperança. As pessoas veem-se rodeadas de impossibilidades, incertezas, confusão, falta de amor, pecados e maldade. De fato, se encararmos a realidade nua e crua ao nosso redor, talvez não encontraremos muito sentido em tudo o que acontece. A vida não passa de vaidade e correr atrás do vento, como bem diz o pregador de Eclesiastes, não é mesmo? E aqueles que de alguma forma encontram esperança nessa realidade parecem tolas. Contudo, como diz o famoso mago cinzento Gandalf, um personagem da obra de J.R.R. Tolkien, O Senhor dos Anéis, nunca houve muita esperança. Apenas a esperança de um tolo. É claro que em nosso amplo vocabulário, tolo tem vários significados e, biblicamente, tem uma conotação bem ruim. Mas, comumente, tolo é a pessoa ingênua, simplória, que tende a ser facilmente enganado. Quantos não são chamados de tolos porque acreditam que um Deus bom governa todas as coisas que acontecem? Quantos não são chamados de tolos porque expressam uma devoção sincera em um ser que criou todas as coisas, que cuida e sustenta toda a vida? De fato, a esperança de um tolo, nesse sentido, é a única que nos pode dar todas as respostas de que precisamos para viver nesse mundo caído. A esperança de um tolo é aquela que nos move a nos levantar da cama cada dia, pensando que o fim da história já foi escrito e que o triunfo do Cordeiro de Deus é certo sobre todas as hostes da maldade que operam nesse mundo. A esperança de um tolo é a mais sábia que existe, porque não é tola em si. Os verdadeiros tolos são aqueles que a desprezam. Ao olharmos para a vida de Noemi e Ruth, muito pouco poderia se esperar com relação à situação em que elas estavam. Ambas eram viúvas, perderam todo o sustento que tinham, estavam desamparadas e tinham pouca ou nenhuma perspectiva na vida. No entanto, apesar de tudo, Ruth, a moabita, não quis ficar parada lamentando a sua situação. Ela se dispôs a arriscar e trabalhar nos campos de cevada em Belém de Judá, sabendo de uma lei em Israel que favorecia as viúvas e os estrangeiros. Uma boa candidata para ser classificada como tola, não é mesmo? E não é que as coisas saíram melhores do que ela esperava? Ruth, casualmente, como diz o autor,
foi parar nos campos de um homem chamado Boaz, que a tratou com muita bondade e generosidade, como se ela fosse uma de suas servas, desfrutando de privilégios que não era comum a um estrangeiro, especialmente se fosse de Moabe. O tal Boaz era um homem piedoso que tinha o respeito de todos e cuidou muito bem dessa estrangeira, dando-lhe fartura de grãos e se afeiçoando a ela como um pai. Mas há algo a mais em Boaz que até o autor não havia contado. Depois de um dia todo cheio de trabalho, Ruth volta feliz para sua casa com uma fartura de grãos e satisfeita com tudo o que havia acontecido. Chegando lá, ela despertou o olhar da sua sogra, Noemi, que, vendo as grandes provisões que trouxera, explodiu de felicidade ao dizer: "Onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade." Certamente, essas palavras nos mostram que a tristeza e a amargura de Noemi, que Noemi vinha sentindo, com a perda de seu marido e seus 2 filhos, estava dando lugar a um sentimento de esperança, de que afinal nem tudo estava perdido. A mesma Noemi que havia dito que o Todo-Poderoso havia descarregado sobre ela sua mão, fazendo-a amargar por causa da situação em que estava vivendo, proferiu uma palavra de bênção sobre o homem que foi generoso para com a sua nora. Quando Ruth lhe contou que ela foi trabalhar no campo de Boaz, e que ele lhe ofereceu para colher grãos lá somente, Noemi ficou estupefata. Ela sabia quem era esse homem. Era um parente próximo da família de seu falecido marido, a quem ela chamou de um dos seus resgatadores. Noemi proferiu uma bênção sobre ele. Que ele seja abençoado pelo Senhor, que não deixou de ser bondoso nem para com os vivos, nem para com os mortos. Segundo uma nota da Bíblia de Estudo Herança Reformada, essas palavras significam que Noemi reconheceu que Deus não parou de mostrar sua afeição e lealdade e que elas estavam expressas na atitude de Boaz. A fé de Noemi foi reanimada pela bondade de Boaz. Alguns comentaristas bíblicos discutem se Noemi estava se referindo ao Senhor ou ao próprio Boaz quando disse que não deixou de ser bondoso nem para com os vivos, nem para com os mortos. Há evidências no texto hebraico que aponta para Boaz, que agindo com benevolência para com Ruth, estava honrando a memória dos seus parentes falecidos e cuidando daquelas que estavam desamparadas. No entanto, essas palavras expressam de alguma forma que a fé de Noemi foi reavivada pelas atitudes de Boaz. Aqui, Noemi reconheceu que Deus não a havia desamparado. Providencialmente, ele mandou Ruth para colher nos campos de um de seus parentes resgatadores. Um parente resgatador, ou redentor, de acordo com uma nota introdutória sobre o livro de Ruth na Bíblia de Estudo Herança Reformada, era um membro da família estendida que, à sua própria custa, restaurava ou vingava a família quando ela sofria uma perda. Tratava de um parente que, nas palavras de Robert Chisholm Jr., poderia recuperar a propriedade que a família havia perdido ou vendido, inclusive membros da família que tivessem sido vendidos como escravos para pagamento de uma dívida. Ou seja, era um homem que poderia assumir a responsabilidade de sustento de Noemi e Ruth. É claro que isso será mais explorado pelo autor no capítulo seguinte. Noemi então orienta sua nora para ficar junto das servas de Boaz, demonstrando preocupação materna com ela até o final da cega da cevada. Certamente, essa senhora sagaz estava simplesmente esperando para que no momento oportuno algo relacionado ao seu resgate fosse efetuado. Assim, Ruth trabalhou todos os dias da cega nos campos de Boaz e morou junto de sua sogra. Nesse momento, Noemi reconheceu que a mão de Deus está conduzindo todas as coisas em sua vida. Deus continua cuidando do seu povo e dirigindo seus passos para que seus propósitos se cumpram. Para muitos, essa talvez seja a esperança de um tolo. As pessoas tendem a confiar mais em si mesmas do que em Deus. Para muitos, crer em Deus é um delírio, uma fuga da realidade. Contudo,
Tolos são esses que se apegam a si mesmos. Não sabemos de fato o que nos reserva o futuro, e como diz Tolkien, não devemos nos questionar porque algumas coisas nos acontecem, e sim o que podemos fazer com o tempo que nos é dado. Ruth se dispôs a trabalhar e confiar em Deus enquanto Deus conduzia os seus passos. Noemi já vislumbrava algo em sua mente, contudo era preciso esperar o momento certo para agir. Nos dias difíceis que vivemos, temos de confiar em Deus e trabalhar com o tempo que Ele está nos dando. O que podemos fazer com esse tempo de isolamento? De que forma podemos reavivar a nossa fé? Lembre-se dos atos de bondade de Deus em sua vida, ao providenciar o resgatador Jesus para lhe salvar dos seus pecados, para prover o alimento, saúde e esperança, aquela da qual o mago Gandalf falou, a esperança de um tolo, que na verdade é a mais verdadeira e real esperança de vida. Que Deus o abençoe. Você ouviu o podcast Devocionais em Série Esperança na Aflição, seu devocional no livro de Ruth.